Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Conselhos de Classe. É um podcast feito para gestores de escolas, tratado por especialistas da área que vivem o dia a dia do cotidiano escolar. Aqui é uma reunião de 3 empresas que se uniram para proporcionar o melhor serviço para as escolas. E eu vou começar apresentando, evidentemente, todo mundo aqui. Você quer que seja por ordem alfabética ou não? Claro, você está bem. mediando. Vou fazer então por ordem alfabética. Muito bem. Primeira, Ana Paula. Ana Paula, da Espaço In presente. Muito bem. Eu sou Baiar, da Alabama. Eu sou Carla, da Acto. E eu sou Danilo, da Espaço In. muito bem. Obrigado pela presença de todos. O tema de hoje é rematrícula. Lembrando que a gente está gravando no meio do ano. Nós estamos em julho. As escolas estão tendo as últimas definições para a sua campanha de marketing. E logo a campanha estará nas ruas e lançará a rematrícula para todas as famílias. Com direito à campanha, viu, Baiano? Exatamente. Com direito à campanha. A gente sempre fala, e é verdade, que a rematrícula é uma consequência do que vem acontecendo desde o primeiro dia de aula. Então, quando a criança põe o pé na escola, lá em janeiro, fevereiro, ela vem construindo na sua cabeça, a família, a ideia da relação custo-benefício, que foi criado de expectativa que a escola está entregando. E agora é uma consequência o ato da rematrícula. Se está tudo bem, isso é ok. Agora, o nosso assunto é o que se pode fazer agora no segundo semestre, o que ainda é possível fazer, os principais detalhes que a gente pode se atentar para que a escola tenha um percentual de rematrícula mais alto. Quais são os riscos, o que a gente deve prestar mais atenção. É possível ainda reverter alguma rematrícula que não vai ser feita? Porque a grande maioria dos nossos alunos que estão hoje vão estar conosco, ou deveriam estar conosco ano que vem. Como é que a gente atende esse público? Então, eu vou começar com Ana Paula, que é por ordem alfabética. Muito bem. Eu acho que ainda dá tempo, sim, de fazer algumas ações para reverter esses alunos. Então, quem trabalha com a Espaço In, a gente, claro, fez uma ação desde o início do ano, que é fazendo relatórios, acompanhamentos com essas famílias e mostrando qual é o próximo passo, né? O que a gente ia fazer com esses alunos para o desenvolvimento deles. Mas caso a sua escola não tenha essa prática, então ainda dá tempo, sim, de olhar para esse desempenho, de montar uma reunião com seus pais e de mostrar o que de fato você tem para oferecer ainda nesse semestre para esses alunos e como será para o próximo ano. Muito bem. Eu penso que é momento da escola, da liderança pedagógica, colocar foco em cada um dos alunos. Eu acho que é aquela coisa que a gente não faz em meia hora, não faz com rapidez, mas eu acho que tem que ter uma análise da situação de cada aluno, mesmo daqueles alunos que eventualmente não apresentem nenhum tipo de dificuldade. À medida que eu faço isso e que eu conheço cada um deles, eu já começo a segmentar, né, quais são as abordagens que eu preciso ter em grupos diferentes. E quando eu falo abordagens, assim, eu acho que a gente tem clientes que têm problemas financeiros, tem clientes que têm problemas comportamentais, tem cliente, quando eu falo clientes dos próprios alunos, tem problemas pedagógicos, tem problemas relacionais, problemas com família. Então, eu acho que assim, a primeira coisa é a gente identificar em que gaveta nós estamos colocando o nosso alunado, né? E tem clientes que não têm problema algum e esses também precisam ser alvo do nosso relacionamento. Olha, seu filho está indo muito bem, está tudo jóia, está bacana. E se a gente puder trazer ainda uma consideração, olha, ele evoluiu, fez uma redação sensacional, ou fez teve um desempenho num determinado assunto muito bacana, diferenciado, eu acho que a gente também tem que fazer isso. Então, assim, resumidamente, né, eu acho que primeiro a gente tem que formar os clusters, né, as gavetas, e definir cada abordagem
para cada gaveta. Por quê? Porque eu acho que todos, 100%, precisam ser contactados. Muito bem. Danilo, você como um cara muito tímido, você precisa ser provocado para poder falar que você não se expõe muito assim. Vou fazer uma provocação para você, uma pergunta, na verdade. Imagina que nós... A primeira não serviu pra mim. Não serviu Tá porque bom. que foi só a apresentação. Tá Né? bom. Então, imagina o seguinte, nós somos 2 donos de escola. Tem uma escola minha e outra sua. Aí tem um aluno que saiu da minha escola e foi para a sua. Na sua opinião, fui eu que perdi ou foi você que ganhou? Foi você que perdeu. Então, me explica. Ixi. Se deixar eu falar de fidelização, eu vou ficar aqui no monólogo. Mas vamos lá. A primeira coisa é o seguinte: fidelização é responsabilidade 100% do pedagógico, Baiá. Tá? Eu sempre me pergunto assim, qual que é o modelo correto? Ter um time comercial para captação de novos e ter um time pedagógico focado em fidelização. Tá? Para mim esse é o melhor desenho. Vou pegar da fala da Carla ali, que eu concordo com o que a Paula falou e com a Carla falou, 200%. Tem que ter um plano de fidelização, tem que ter um planejamento estratégico focado só em fidelização. Você quer ver a morte? É quando a gente chega para fazer consultoria numa escola e a estratégia de fidelização é dar uma mochila, é dar um ursinho, é o parcelamento. Cara, esquece, não é isso. O pai não tá lá por conta de uma mochila. Um pai que paga 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais de mensalidade, ele compra a mochila que ele quiser pro filho. Ele não precisa de uma mochila para fidelizar, né? E a questão é, perdeu. Por que foi você que perdeu e não eu que ganhei? Porque fidelização é relacionamento. Fidelização é eu estar próximo de vocês o ano inteiro. A escola tem alguns erros crassos. Ela dá muito foco ao aluno ruim, ao aluno indisciplinado, ao aluno com problema de aprendizagem. E ela perde muitas vezes o aluno bom, porque esse aluno ela entende que não precisa de atendimento, quando deveria ser o aluno que mais precisa, às vezes, para o negócio escola, de um bom relacionamento com as famílias. Eu ouço muito coordenador falar assim, Danilo, mas eu vou falar com o pai, eu vou ligar para Ana Paula para quê? Se a Giovana é excelente, para falar, olha, Ana Paula, que é uma ligação, eu sou coordenador da escola. Exatamente aquilo, né? Olha, ele performou super bem. E eu tô falando que a Giovana performou super bem, eu tô com a prova dela tal aqui, eu tô com o projeto que ela fez, eu tô ligando só pra te dar um feedback, pra você se sentir orgulhosa que a sua filha performou. Cara, já é um tipo de relacionamento. E as escolas não têm o hábito de fazer. Então é muita energia pro aluno ruim e perde muitas vezes o aluno bom. Fora mais um monte de coisa. A escola não trata a fidelização como algo estratégico. Ela não tem um plano de meta, né? A meta tem que ser 90% para mais. Você não pode deixar perder aluno, né? Enfim. Eu acho que aí, vamos situar aqui um pouquinho. Você falou um valor ali. Eu acho que, para quem está em casa, dono de escola, gestor, acho que é uma coisa importante, né? Primeiro, você já começa o ano perdendo aluno, porque os formandos vão embora. Sim. Tá? Então você já vai precisar buscar no mercado, através da campanha de novos, repor esses formandos. Em torno de 5% mais ou menos é o que a gente vê. Exatamente. Agora, além disso, tem as perdas. Então, quanto menor for a sua fidelização, mais você tem que impor para a campanha de captação uma pressão para você poder se manter, não é nem para crescer. Então, melhorar a fidelização é super importante para o crescimento. Aí, o que a gente tem? A gente tem alguns casos que são perdas normais, é inevitável. Vai ter gente que vai mudar de cidade. Inevitável. Né? E vai ter um outro caso de um pai que teve um problema financeiro e talvez não consiga ficar na sua escola. Agora... Deixa eu te interromper, me permita. E nestes casos, se você fez um bom trabalho... Ele vai indicar para quem... Ele vai vir até você e vai falar assim, me ajuda. Assim, no caso do financeiro. No caso do financeiro. Por isso que isso é uma das coisas que eu coloco no planejamento quando a gente faz a consultoria, que eu coloco no planejamento de fidelização, que a gente não pode aceitar a fala que eu estou indo embora por problemas financeiros. Porque isso é uma desculpa para eu não me justificar. Então, muitas vezes a pesquisa feita com os que saíram, era problema financeiro. E aí você vai ver, qual escola você foi? Era do mesmo valor? Era mais cara? Às vezes até mais cara, Às vezes mais cara. Então, assim, não é real isso, né? Você perde aluno por problema de relacionamento, tá? Não é nem a questão só da entrega. Claro, se você vendeu algo e você não está entregando, esse é um grande problema. Mas é o problema de comunicação. Quantas coisas a sua escola, Baiar, fez, já que você
né, fez a simulação, a sua escola e a minha, quantas coisas a sua escola fez com a criança, com o aluno, e não foi comunicado às famílias? Então, isso eu queria perguntar. A Ana Paula falou assim, a gente já vem trabalhando a questão da rematrícula e tudo mais. O que eu posso fazer para que a chance daquele aluno ficar comigo aumente, assim? Além do próprio trabalho pedagógico, se entregar aquilo. Mas o que mais? É comunicação? É evento? O que eu posso fazer para isso? Tem uma coisa que eu, como mãe de adolescente, eu tenho aprendido, né? E aí eu já chego na resposta. Quando você tem um aluno adolescente, o pequenininho, você vê fotos. A escola comunica muito com foto. Ela tem uma prova social de foto. Quando você é mãe de adolescente ou do pré-adolescente, eles estão numa fase muito chata. Que tudo para eles é assim, é chato, é chato, é chato. O que chega da escola pra gente é o é chato. E a escola não comunica. O que é que está acontecendo para tal faixa etária? O que está acontecendo naquele momento? Então, o aluno não vai trazer pra gente. Pode até ter sido muito gostoso na escola, mas ele não traz isso. Ele vai dizer, é chato, né? Então, a escola precisa, sim, trabalhar a prova social, trabalhar o que está acontecendo de diferente, trabalhar, sim, com o pai, a questão individualizada do retorno dessa criança, desse aluno. Como é que está o desempenho? Se ele está evoluindo, não está evoluindo? Se ele é um bom aluno, o que pode ser feito a mais? Que estímulo que ele pode receber? Ou o que a família pode fazer? Né? Então, eu acho que a escola precisa olhar para este lugar de relacionamento com a família e se posicionar, né? Porque diferente dos pequenos, você tem uma entrega que chega em casa. Chega no caderno, chega na agenda, chega no... O pai do adolescente não está toda hora também olhando no muitos aplicativo. Canais, são muitos canais. Exatamente. É e-mail, é aplicativo, é rede social. Então a escola precisa assim, escolher um canal de relacionamento direto com aquele pai. Não dá só para contar com esses canais que depende do poder do pai olhar. Então, acho que você tem que chamar esse pai ou para uma conversa ou para um meet. E sabe que perdão, pode falar. Eu tenho um desenho de planejamento para fidelização. Vou tentar descrever aqui de uma forma mais simples, até para... Você precisa, mínimo, uma reunião com o pai. Primeiro semestre, uma reunião com o pai, com a família, segundo semestre. Isso é o mínimo. 100% da escola. Você tem que atender uma vez no primeiro semestre e uma vez no segundo semestre. Individualmente. Individualmente. Tá. Isso é. Ah, Danilo, e a reunião de pais? Cara, o que eu mais vejo em reuniões de pais é que um e-mail resolveria. Um PDF resolveria. Você transforma aquela reunião de pais num evento formativo. Que aí eu acho que vale a pena o pai ir para a escola para um evento formativo. Eu acho que hoje a gente tem escola de pais, a gente tem muito educador parental, tem coisas legais para se fazer para uma reunião de pais. Mas precisa ter a reunião individual. Tá? E ela não necessariamente precisa acontecer, ela tem que acontecer ao longo do semestre. E ela tem que ter um foco projetivo. Não é para trás, é para frente. Então, esse é o ponto. O segundo ponto, a Acto fez um projeto junto com a Espaço In, para uma escola que a gente atende, de envelopamento de todos os projetos. Todos. Foi criado o logotipo, foi criada uma narrativa, foi criada a história de cada projeto. E isso foi entregue para os pais, para não acontecer isso que a Ana Paula falou. A escola precisa comunicar para as famílias o que ela faz. Porque a criança não leva muitas vezes. O pai que não está 100% presente não sabe o que acontece. Então foi criado um envelopamento, como a gente fala no marketing, de todos os serviços no sentido de projetos que tem dentro da escola. Do socioemocional, do de leitura. Então foi criado, foi dado um corpo para aquilo. Aí você fala assim, isso é ação do quê? Isso é ação de fidelização. É uma forma de eu melhorar essa comunicação com o pai. O que as escolas usam, Baiara? O que eu fiz, o que foi para trás. Só que ela não tem o mais importante, que é o vínculo, no sentido de o que eu vou fazer para que teu filho chegue aonde a gente está. E aí as escolas não têm, e a maior parte delas não fazem, porque elas não têm um projeto de desenvolvimento desse aluno. Então, assim, quais são os marcos de desenvolvimento a cada ano? Quais são as etapas que ele precisa? Eu tenho que chamar a Ana Paula e falar, Ana Paula,
A Giovana está muito bem em línguas, ela está muito bem na área de ciências humanas, isso aqui, de biologia, mas em matemática ela deveria estar performando desta forma, ela deveria ter aprendido já isso, ela deveria estar com essas habilidades em matemática, e ela não está. Nós, escolas, vamos fazer isso, nós temos este plano para ela, e eu preciso que vocês em casa façam isso, para que a Giovana, no final do ano, chegue em condições nisso. As escolas não têm este olhar. Isso tem que ser da educação infantil até o ensino médio. E eu acho que... não, mas só pegando esse gancho, eu acho que, assim, quando você coloca, faremos isso, né? Porque mesmo para o bom aluno, para que ele tenha mais desafios, eu também tenho, enquanto escola, eu também tenho todos. Práticas que podem ser usadas para que ele vá mais ainda adiante e tudo mais. Mas eu acho que esse é o grande diferencial. Eu hoje não tenho mais filho adolescente, mas participei de muitas reuniões de pais, às vezes até individuais, em que a gente tinha 10 minutos para falar, professores todos postados, colocados ali, cada um atendia X pais, e aquilo é inócuo. Aquilo não só é inócuo, aquilo é muito chato e muito antipedagógico, porque muitas vezes a gente gostaria de escutar alguma coisa e a gente só está ali em cima de uma planilha de notas, que tudo bem, é um marcador de desempenho, mas ele é um dos, né? Então, só que tudo isso, né, Danilo, envolve o quê? Disponibilidade. E muitas vezes a escola não tem, porque os seus coordenadores estão muito envolvidos com funções outras, operacionais. Agora, é aquele negócio, né? Para ir na rua 25 de março comprar as prendas, a prenda e a bandeirinha para a festa junina, todo mundo tem disponibilidade, né? Eu estou exagerando aqui, pintando com cores muito fortes, mas é isso. Para aquela atividade core, que na verdade às vezes nem é do coordenador propriamente, mas é do orientador ou de alguém que faça esse papel, né? Para isso, muitas vezes não há tempo. E é aquela coisa de apagar incêndio. Se você precisa, né, falar é fácil, mas a gente tem que dar passos em direção a isso. Apagar incêndio, se você tem muitos incêndios, significa que a brasa está queimando, né? Assim, ela nunca é extinta. Então, assim, você tem que analisar os seus processos, como é que você está e tudo mais. E eu queria só fazer mais uma complementação. Eu acho que a escola tem que caprichar para perder aluno. Porque, gente... Eu não vou tirar da escola porque o pão de queijo da cantina não foi bom, ou porque... subiu R$5. Eu posso até reclamar do preço, mas eu não vou tirar por causa disso. Eu não vou tirar por causa disso. Eu não vou tirar porque numa determinada saída pedagógica, o meu filho ficou no último lá no ônibus. Eu não vou reclamar porque ele teve uma nota... mas eu vou essas pequenas coisas, elas são as gotinhas que vão enchendo o copo. Aí vem uma coisa assim, poxa, meu filho, ele não quer mais ir na escola, é chato, ele fala que é chato ir na escola, tal. Aquilo que deveria ser, né, o alvo da minha preocupação, ele é uma gotinha que junto com todas as outras faz o copo derramar. Então, eu acho assim, a escola, às vezes, é irresponsável no processo, em deixar acumular esse conjunto de pequenas coisas. Carla, eu concordo com você, mas eu vou trazer um outro ingrediente. O coordenador pedagógico, muitas vezes, é promovido e não é feito um projeto de liderança com ele. Não é desenvolvido Danilo, nele a habilidade para ele entender o projeto como um todo. Então, o que ele se fecha? Ele se fecha num projeto operacional. Sim. Então, ele está preocupado com o quê? Com o calendário de provas, de corrigir a prova do professor, de ver se está... Com o calendário de datas comemorativas. Ele quer saber se os professores entraram no horário ou não. E o foco dele é só o operacional. Por quê? Porque não foi desenvolvido nele habilidades para ele ser um agente estratégico da escola, um gestor do segmento dele. Não é tratado meta com eles. Eu falo muito, se você entrar no meu Instagram, você vai ver vídeos lá. 84% é o mínimo aceitável para uma escola não quebrar. A escola tem que performar acima de 88%. E a
A meta tem que ser 90 para mais. Baiar, toda a escola que a gente consegue implementar um projeto de fidelização de A a Z, e é bem complexo, porque é aquilo que eu tô te falando. Exige disponibilidade dos coordenadores, exige formação dos coordenadores, exige fazer todo esse envelopamento de produtos e serviços, exige treinar toda... Então, não é dar ursinho, não é dar... É um projeto que a gente fala. Todas as escolas que a gente conseguiu fazer isso, a gente aumentou de 7% a 12% a fidelização. Os índices de Os rematrícula, índices de rematrícula. né? É absurdo, assim, ó. Dependendo, tem escolas que a gente atende, que eu cheguei a fazer o cálculo de fidelização, a gente conseguiu deixar de perder 80 alunos a uma mensalidade de R$5.000. Pô, faz a conta. Agora, São Danilo, muitos milhões. Posso fazer uma... Sim, claro. Só trocando com você aqui, você que trabalha tanto com liderança, eu tenho para mim que, veja se isso faz sentido, eu tenho para mim que esse papel, essa posição do coordenador ou do orientador em travar esse relacionamento tem que partir da liderança. Porque se a liderança maior, pedagógica da escola, arregaça as mangas e promove condições para isso acontecer e atribui importância a isso, a coisa vai. É isso mesmo. Né? Eu concordo Porque senão... muito com isso. Até porque a gente vê muito isso no marketing na seguinte questão. Eu não olho para a fidelização, ela é um processo Ela é orgânica. que acontece lá no meio da campanha da matrícula, não é pensado, não é estruturado nem em termos de planejamento, como que a minha equipe vai atender, e aí funciona assim, ó. Eu não consegui fazer matrícula nova porque eu estou atendendo rematrícula. Então, um processo engole o outro. E tem uma outra questão que é o time, que horas que eu solto isso, como que eu planejo isso, qual é a jornada do meu consumidor para garantir a rematrícula. Não é pensado. Não, e eu acho que assim, quem trabalha e já trabalhou em escola sabe que passou 1 mês, 2 meses de aula, o educador que é tarimbado, ele tem um mapa daquele aluno, ele sabe quem é quem. Né? Então eu não preciso esperar o segundo semestre para iniciar esses contatos. E se eu tiver um schedule lá, uma organização de contatos, é sim possível fazer contato com todo mundo. E hoje tem Meet, né? Acho que foi você que falou. Se antigamente a gente precisava ir, né? Hoje a gente tem essa facilidade, o pai não precisa se deslocar. Mas, assim, é dar um caráter mais personalizado e individualizado realmente para isso. Que, como eu disse, acho que passou 1 mês, não precisa ser nem 2, mas você já tem noção do como aquilo como aquele aluno vai se desenvolver, vai se manifestar. Gente, então, você pode fazer, né? Desculpa, Bárbara, você ia falar e eu... Não, é porque eu ia comentar uma coisa que vocês falaram, assim, né? A gente tem que conversar com todos os alunos. Não pode ter foco só naqueles que nos incomodam, que é o que normalmente faz, né? Sim. Isso. Os com maior dificuldade ou com problemas disciplinares drenam um tempo enorme dos profissionais da escola e a maioria dos alunos fica meio que à deriva, invisível. Né? Mas o que eu acho que poderia ajudar demais é se a escola soubesse usar as ferramentas tecnológicas que estão à disposição dela. Por exemplo, hoje é muito comum, qualquer médico você vai, ele tem lá um prontuário do paciente e ele anota tudo ali na ficha do paciente no computador. O aluno tem também o seu prontuário lá, o seu prontuário eletrônico, onde poderiam ser anotadas todas as questões. Por exemplo, o conselho de classe muitas vezes é mal gerido, né? Já que o nosso nome é esse aqui, né? Você tem lá no conselho de classe, você pode registrar tudo que os professores falaram sobre aqueles alunos ali na ficha do aluno, né? Tem ferramentas hoje de IA que podem fazer isso. Para que na hora que você for fazer esse atendimento, você puxa lá o histórico, tá tudo lá. Né? Eu acho que é como dar feedback para funcionário. Né? É isso aí. Primeiro, eu acho que a gente tem que fazer esse combinado com a família de que nós temos esse registro, é a primeira coisa. E segundo, que esses registros, eles não são subjetivos ou aleatórios ao sabor do meu sentimento ou de como eu estou naquele dia. Nós temos indicadores.
Eu acho que assim, estou trazendo um pouco da administração, né, para isso, mas eu acho que isso deixa muito claro quais são os indicadores que nós temos para medir. É só a nota? A nota é importante? Volto a dizer, claro, ela é uma forma de registro. Mas existem outros indicadores. E assim, quando eu coloco isso, é como realmente eu volto, como dar um feedback para um funcionário. Eu espero isso de você. E agora eu vou trabalhar para que isso aconteça. No outro momento, muitas vezes a gente não precisa nem falar para o funcionário. Né? Olha, você foi aqui, você evoluiu e aqui não. Ele sabe. Então, a família também sabe isso. Então, eu acho que tudo volta para aquela primeira colocação. É uma questão de organizar o relacionamento. Planejamento. Tem que pensar... Posso fazer uma hora do recreio? Sim, senhora. Eu participei de uma reunião das crianças que foi feita completamente diferente. Primeiro que foi conduzida pelos alunos, ainda muito embrionária. Reunião de pais, é isso? Então, os professores abriram a reunião, explicou, ela foi uma reunião online, os alunos tinham que participar junto com os pais, eles trouxeram para casa uma ficha, onde os professores já tinham avaliado todos os indicadores de desempenho, de comportamento, de relacionamento, de tudo. E aí o aluno já tinha assinado antes o que ele se comprometeria a mudar e o pai tinha que assinar e escrever o que ele se comprometeria a mudar. Tá aí. Olha que legal. E aí a reunião era, o filho tinha que apresentar para o pai isto e dizer, olha, minha avaliação foi essa e essa. Eu me comprometo nisso, para mudar. Mas não é assim que funciona nas empresas? Quando ele for pro mercado de trabalho, não é isso? Uma baita avaliação, né? Eu achei muito interessante o olhar da escola para isto e o posicionamento, porque assim, é envolver a família também neste processo. E a família teve que assinar o documento, o aluno assinou o documento, é um documento que vai voltar... Criou vínculo ou não criou vínculo? Muito! É o que eu tô falando. Muito. Fidelização é relacionamento. Relacionamento que cria vínculo. Enquanto as escolas não entenderem isso, vão continuar perdendo aluno. Gente, a escola da Manuela, da minha filha, ela faz um trabalho impecável de reuniões e de relacionamento. Então a gente tem acesso à professora, quando vai levar, quando vai buscar, é muito fácil o acesso. A gente recebe feedback constante. Isso aqui não é para você parar de falar, viu? Tá bom. Mas é o banco te cobrando de novo? Não, é o alarme que eu pus para avisar que a gente... A gente tem eventos pedagógicos que a gente é chamado para participar. Eu outro dia estava lá pintando com a Manuela, não sei o quê. Então, tudo bem, eu sei que na educação infantil isso é mais fácil de fazer, mas eu acho que nos anos iniciais, finais e médio também deveria ter estratégias de você levar o pai para dentro da escola para ele vivenciar o que o filho está aprendendo. Aí a gente tem 2 reuniões. Tem uma reunião geral, onde a professora apresenta o projeto que foi feito. E depois é uma reunião individual. E aí na reunião individual é onde eles dão um show. Porque ela vira pra gente e fala assim, bom, você já viu tudo o que a Manuela fez. Então agora eu vou falar pra você qual a nossa percepção do comportamento da Manuela, quais são as estratégias que a gente tem pra Manuela, o que a Manuela precisa. É impecável. Chega em agosto, eu tenho o pagamento no aplicativo, chega em agosto, eles não perguntam se eu quero rematricular. Sabe o que vem em agosto? A primeira parcela. Primeira parcela, 1 de 5. Então eu pago a mensalidade mais a 1 de 5. Eu acho que esse é o movimento ideal, assim, ó, que a rematrícula seja uma consequência mesmo desse trabalho. Natural. Natural. Agora, é claro que tem toda uma pressão das outras atividades, o dia a dia puxa a rotina. Eu queria mudar o foco um pouco da nossa discussão, que é assim, ó. Na opinião de vocês, vale a pena eu tentar rematricular todo mundo? Ou tem um perfil de família que é bom que vá para outra escola mesmo? Devedor consumaz. Contumaz. Devedor contumaz. Então, explica um pouquinho melhor, depois eu vou perguntar para cada um. Se tem outros... Aquele cara que deve e não paga, aquele cara que começa o ano e não te paga, e aí no final do ano ele quer pagar sem desconto, ou aquele cara que está devendo 2 anos, faz o acordo e não paga o acordo. Eu acho que esse cara não é... Valoriza, pelo menos, a escola. E eu acho que é um recado que você dá para a comunidade que é assim, tudo bem não te pagar.
né? Eu acho que esse aluno a gente não tem que aceitar a rematrícula. E o único momento em que a escola tem para fazer isso é nesse É no momento, final do né? ano. Então eu acho que esse aluno, a escola literalmente tem. O único índice que eu. A única fala que eu aceito de você falar que o índice ficou baixo de fidelização, você fala pra mim assim: a gente não aceitou rematricular os devedores. Eu vou falar, tá tudo bem. Ana Paula. Eu estava pensando aqui, mas eu acho que isso é bem delicado. Sabia aquele aluno que ele está causando demais, que ele já está na medida cautelar, né? E aí você tem reclamação de vários pais. Então, ao mesmo tempo tem um olhar da escola, o quanto que a escola tentou ajudar e recuperar, e tem um olhar de assim, se ele continuar, eu tiro meu filho. E aí é uma escuta, e aí estou falando muito de grupo de mães, que é assim, se permanecer eu saio, se permanecer eu saio, se permanecer eu saio. Então é uma sensibilidade, gente, um negócio delicado. Mas aí não é rematrícula, né? Aí você tá falando pra gente. Então, que ela tá falando assim, ó, e existe casos e reais. existe mesmo. Tem uma sala. Tem uma aí sala. tem um determinado aluno ali que Tá demais. Causa. É a maçã podre. E aí você ouve das outras outras mães famílias que vão dizendo assim, ó, tirar. se esse aluno permanecer para ano que vem, Eu saio. saio. Entendeu? É. Então, assim, ó, Mas aí é quase um pedido compulsório de desligamento do aluno lá, uma Exatamente. expulsão Mas compulsória. expulsão. mas isso. aí para fazer isso a escola precisa ter os procedimentos muito bem. É, claro, Porque é. eu, quanto pai, Por isso- também posso exigir que... Mas a pergunta Não, é mas assim, é esse isso que eu tô perfil de falando, aluno, você- você tem que fazer tudo isso que você Não, falar para ele se manter? Esse você É tem isso. que virar e falar, olha, eu entendo que é necessário que você troque seu filho de escola, porque aqui ele não está se adaptando, aqui não está funcionando, aqui ele está com problemas de indisciplinas, e a gente vai ter que começar a punir a indisciplina dele, o que vai prejudicar Eu demais. acho que uma primeira análise básica que tem que fazer é assim, ó, se esse perfil de aluno, se esse perfil de família tem algum desconto. Primeiro é Corta. retirar. Isso. Exatamente. E, né, esse é Eu acho que essa é uma estratégia muito acertada. Muito acertado. Que é assim, ó, é chamar o pai e falar assim, olha, vocês têm X% de desconto que está sendo retirado por conta da indisciplina do seu filho. Para nós não é interessante facilitar para vocês, porque o seu filho está prejudicando o andamento da sala. Inclusive, nesse aspecto, eu acho que todo desconto que é promovido, ele tem que ter condições para se manter. Se manter. Né? A pontualidade do pagamento, o desempenho do aluno, né, na verdade, e o comportamento, né, o aspecto de Não só do aluno, quanto da família, né? Aí já é até um pouco difícil de colocar como critério, né? Mas assim, comportamento do aluno, né, aspectos relacionais do aluno, performance acadêmica do aluno e atualização financeira, eu acho que são critérios que têm que ficar muito claros na concessão de desconto. Nós não estamos falando disso, mas eu acho que tem que acho ficar. que faz parte, né? E eu acho assim, ó, é difícil colocar o comportamento da família como um critério. Eu também acho. Mas eu acho que ele deve ser colocado quando da renovação desse contrato para o ano seguinte. Mas é complicado, entendeu? né, Baiara? Não, Eu porque acho você assim, ó, sensível a gente. mas imagina uma família, por exemplo, semana passada um caso desse. A família vive falando mal da escola, manda mensagem no WhatsApp para a coordenadora, para a diretora, detonando todo mundo. Então ela não é uma família parceira, ela detrata a escola, ela não promove, e ainda tem um baita desconto. Não é uma parceria e uma relação de confiança, como o Danilo falou. Então, assim, para o ano que vem, no mínimo você pode não renovar esse desconto. Sim. E aliás, assim, vocês perguntam, e tem muitos desses casos, né? E aí quando lança a rematrícula, essa pessoa é uma das primeiras a rematricular. Né? Mas É já igual na necessidade de escola, polemizar. né? Aí você manda a rematrícula, essa vai embora esse ano. É a Não. primeira, assim, por que fica uma pessoa dessa na escola? Ela tá na escola errada, se aquilo for verdade que ela fala, né? Gente, eu nem sei se a gente... Eu acho que a gente já deve estar chegando aí no final do episódio. Mas assim, ó, pra mim... Não tá, não. Tá, não? Pra mim, se a gente... Era alarme Eu falso. decido quando é o final Mas, do cara, tu episódio, colocou entendeu? um alarme pra tocar. Tocou um Era alarme no alarme meio falso. do episódio. É que eu ponho um alarme pra cada tempo de você. E você tava extrapolando o seu tempo. O alarme é para ele tomar um remédio. Rapaz, tocou o alarme no meio do episódio, então... Porque você falou muito tempo. É um Até alarme perdi o que eu ia personalizado, entendeu? Não, a gente tava falando dessa família que dá trabalho e tal, e você tem que rematricular, tem que tirar o desconto dela. E Essa tem que família, Bárbara, eu entendo que assim, ó, a escola que se submete a esse tipo de comportamento, tanto de pai quanto de aluno, ela mostra uma coisa para todos os outros,
que nós não temos limites, regras, controle. Ela é um agente que vai fazer os pais saírem e a desculpa vai ser: eu tirei meu filho da escola por conta do financeiro. Ah, sim, exatamente. Isso é verdade. Aí quando você fizer a pesquisa, saiu a Paula e os 2 filhos, a Carla e o filho, o Baiar e a filha, e aí eu vou ligar pra vocês perguntando e vocês vão falar pra mim assim: foi por causa do financeiro. E não foi por causa do financeiro. Por isso que, assim, ó, eu quero adiantar, a gente está misturando os temas, mas acho que isso é importante. Quando você vai analisar os motivos pelos quais aquelas famílias saíram, não basta só olhar ao que a pessoa escreveu na justificativa. Porque, primeiro que as pessoas mentem, não sei se vocês sabiam, assim, mas de vez em quando absurdamente. tá? E depois que ela vai tentar achar razões racionais e o que ela quiser para justificar a saída. Então, qual que é a melhor maneira para você tentar tirar esse viés aí? Você olhar para qual escola que ela foi. Ela Sim, tá matriculada. sim. Então, no ano seguinte, você vê onde ela está matriculada. Se é uma escola com o mesmo nível de mensalidade, não foi problema financeiro. Não, e às vezes vai até para uma maior. Às vezes, sim. Ó, anotem. Peraí. Toda saída de aluno, se não for por motivos de mudança de CEP, de for para outra cidade, Mudança de quê? de CEP. Nossa, tomei um susto. Você achou que era o quê? Outra coisa que rima com CEP. Se não for por este motivo, é pedagógico. E quem tem que fazer a gestão de fidelização é a equipe pedagógica, não é o departamento de marketing. Então, tem que estar no planejamento. Começou o ano, tem que estar no planejamento. Chegou em maio, eu faço sempre essa pergunta: cadê os pedagogos, os coordenadores pedagógicos, para dizer pra gente quais são os alunos que estão com um bom aproveitamento, com um mau aproveitamento, e não só de nota, tá? De participação, de relacionamento, que estão vivendo a escola. Quem daqui vocês têm certeza que fica? Quem daqui vocês não têm certeza que fica? Qual que é o plano para essas famílias? Volto a falar, a escola tem que profissionalizar a fidelização. Hoje as escolas tratam fidelização como algo orgânico. Consequência natural de algo Tem um que vai corte, acontecer. tem um corte no né? meu Instagram, que o Dagoberto está sentado aqui e ele fala assim: escola é um negócio de fidelização. E a gente está falando lá dos 90%. E o Dagoberto fala: escola é majoritariamente um negócio de fidelização. 90% da quantidade de alunos que você tem no ano que vem já está dentro da sua escola, se a sua meta é 90%. E você trata isso de forma orgânica, você deixa acontecer. Para mim, esse é um dos maiores erros estratégicos que as escolas fazem. Pra quem não sabe, o Dagoberto é um senhor que participa com a gente do podcast. Né? Deixa eu Ele lembra só... aquele cara da Kaiser, lembra? Mesmo? Kaiser, não sei, não lembro, não é do meu tempo. Da O cerveja? baixinho da Kaiser. Era o baixinho da Kaiser. Uma pergunta pra você, assim, na fala do Danilo. Eu acho que quem... Se sobrou algum coordenador pedagógico que estava assistindo o podcast, Sem raiva. né? Sobrar deve ter sobrado um Isso, monte, mas deve não dar sei, com raiva porque de mim. assim, ó, é tanta coisa que esse profissional tem que fazer, ou orientador educacional, que eu acho que até que seria a figura mais indicada adequado, para isso. Né? Isso, exatamente. Como é que ele concilia isso, que eu concordo, que é uma das principais atividades que tem que fazer, né? Com todas as outras atividades. Ou como é que ele convence o dono da escola, o gestor da escola para isso, né? Será que todas as outras atividades estão dentro do que ele realmente precisa fazer? Eu tenho uma história para contar. E acho que assim, a coordenação pedagógica, gente, acho que nós não podemos esquecer disso também. Ela tem que cuidar do professorado. Exato. O olhar dela é ali. É que muitas escolas, muitas, né, das que a gente conhece, elas têm na figura do coordenador pedagógico as duas funções. Aquela que trata do aluno e aquela que trata do professorado, da equipe, né? Do corpo docente. Do corpo docente, exatamente. Então, quando eu digo que tudo está na liderança, esse líder ele tem que ter essa noção. Ele tem que ter essa visão. Isso é uma visão estratégica de negócio. Isso não é economia. Ou então ele pode se colocar como um dos agentes, ou como agente de relacionamento com a família, ou como agente de relacionamento com a equipe pedagógica, se ele não tem capacidade financeira para ter 2 profissionais.
Mas alguém tem que fazer, né? Antes de fazer a hora do recreio com o Danilo, para ele contar um caso que aconteceu caos. nisso, deixa eu só dar um exemplo que eu acho que casa com isso. Assim, ó. Hoje um dos grandes problemas é uma escola reter seus bons profissionais. Tá? E você não consegue pagar diferente por questões de convenção coletiva, Não, uma hora consegue. aula de um professor ou de outro. Consegue, se tiver Né? um plano de carreira. Mas assim, você tem que colocar critérios objetivos Objetivos naquele também. plano de carreira. Mas consegue. Né? Ou tempo de casa, ou formação. Não. Mas eu acho que uma boa estratégia para auxiliar essa liderança é você ter professores tutores. Então você pode ter um Com professor certeza. tutor de cada Oh. sala, que ele vai ter esse olhar. Então o professor tutor do sexto ano A, ele vai mapear esses alunos, ele vai fazer isso, e você pode pagar 1, 2 horas a mais para ele. Você mantém esse Com profissional na certeza. casa, você valoriza os bons profissionais e ainda atende os alunos, né? Sua história. Tenho 2 perguntas antes da história. Na verdade, uma. Você lembra qual foi o maior índice de fidelização na pesquisa da Alabama? Foi 98. 98. Na Espaço a escola nossa que mais fez um índice mais alto foi 95. Você tem noção o que é 95% de fidelização? Eu não sei se essa que bateu 98 era uma escola madura, que é da educação infantil ao terceiro do médio. Essa nossa que bate 95, ela é madura, da educação infantil ao terceiro do médio. Significa que essa escola, ela precisa fazer, para crescer, 6% do total de alunos numa captação. A partir dela já cresce 1%. Porque ela perdeu só 5% de alunos. É uma escola que vai crescer 2 dígitos tranquilamente todo ano, se ela fizer um bom trabalho de captação. Então, é muito estratégico ter esse olhar. A gente estava falando, a Carla falou, né, do... Será que todas as outras coisas do coordenador ele deveria fazer? Eu, há uns anos atrás, assumi a gestão de uma escola no norte do país e fui para lá. Passei uma semana, fiz um trabalho e falei para a coordenadora, falei, olha, eu quero uma avaliação de todo o corpo docente. Eu quero que você entre em sala de aula, aqui está o formulário do que eu quero que você avalie. E quando eu voltar, eu volto o mês que vem, eu quero ver essa avaliação com você, porque a gente vai fazer um plano individual de desenvolvimento desses professores. Quando eu voltei, não estava feito, Baia. E aí ela justificou para mim que não dava tempo. E eu te pago jantar se você adivinhar o que ela estava fazendo. E ela estava fazendo o quê naquela hora? Na hora que eu falei com ela. Compra de material de construção. Ela devia estar organizando festa junina. Quase. Ela estava cortando EVA para fazer os cartazes da Páscoa. Detalhe, ela tinha 2 estagiárias que estavam sentadas no corredor sem fazer nada. Eu não vou nem te falar qual foi a minha atitude aquele dia com a mantenedora da escola e com a direção e tudo mais. Mas assim, ó, será que está fazendo o que realmente deve fazer? Será que está pensando de uma forma estratégica? Eu tenho uma fala no curso de liderança que é assim: a geração 35+ ganhou mais uns 10, 15 anos no mercado de trabalho. Porque a geração 30- aí não quer assumir cargos de liderança. Né? E isso é pesquisa. Eles falam mesmo que eles não querem. O coordenador pedagógico hoje, cada vez mais, está sendo mais necessário para as escolas performarem. Se você é coordenador pedagógico, invista na sua liderança, invista num desenvolvimento estratégico, não é só pedagógico, é estratégico do negócio. Você vai ganhar salários cada vez maiores e você vai ser disputado pelo mercado, porque nós estamos com uma carência de coordenação pedagógica de qualidade. Você sabe, Baia, que eu... Desculpa, posso... Não, pode comentar. Não, eu amo festa junina. Mas de uns tempos para cá eu tô começando a ficar com raiva de festa junina, porque a escola, a coordenação, todo mundo para fazer a festa junina. E nada tem lugar nessa escola, além de falarmos da festa junina. Por isso acho que é um bom negócio a gente montar terceirização de festas juninas. É uma ideia boa. E assim, é verdade. A escola vira um pouco refém disso, né? E a maioria das festas juninas não dá um resultado financeiramente significativo, assim. É um evento que mobiliza demais e retorna de menos, né? E eu antigamente eu acreditava muito, olha, é o evento que a escola pode abrir, que traz família, que traz isso, que traz aquilo. Qual que é o retorno efetivo disso?
Um pouquinho. Na minha terra, né, Rio Grande do Sul, tem um ditado. Isso aí é igual tosar porco. Deixa eu explicar que a gente tem um linguajar próprio, né? Sabe o que é tosa? Sim. Tosa é você Tirar a lã da ovelha, da certo? ovelha, Isso é certo. tosa. Vai ser de porco. Isso aí é igual tosa de porco, porque é muito grito e pouca lã. Né? Tosa de porco é assim, o porco ele grita e no resultado mesmo não tem nada. E festa junina é isso. É muito grito, ou seja, é muito trabalho, é muito envolvimento, para no final você ganhasse um pouquinho. Não, que é não faz legal, diferença. tem que fazer, É bom, as famílias tá. esperam, é um momento É um de evento relacionamento. marcante, exato. Ok, tudo Mas bem, mas eu acho que a gente tem que ter um Mas limite. atrapalha um monte de aula, tem uns, você não Ó, sabe eu tudo, vou- né? E eu a vou- mesma coisa do seu Mas é ditado bacana aí, do pai ir lá tirar foto, Eu vou trazer concordar convidado, em partes e legal. vou discordar em partes. Eu concordo que nós não devemos priorizar a festa junina em detrimento às ações pedagógicas e outras ações mais estratégicas. Ponto. Mas a festa junina tem que acontecer Não, e de uma claro, forma bem é. legal. Não. E aí eu vou falar que eu Isso. acho que é estratégico você chamar, ou você ter um departamento de eventos, ou chamar uma Terceirizar, por exemplo. terceirização de Isso. eventos e fazer uma festa muito bacana, né? mas sem abrir mão do Exatamente. pedagógico. Eu acho que essa é uma reflexão É isso bem aí. legal para a escola. Isso aí. Sim. Mas eu acho que a festa junina, mesmo o do barulho, ela Não, tem que eu ter. também acho Eu acho que tem que ter muito Tem que barulho. ter, inclusive porque tem muito aluno novo do ano seguinte que vem na sua festa junina 6 meses antes e começa a avaliar a sua escola. Só que assim, ó, não dá para fazer daquela maneira caseira que se fazia. A terceirização é uma coisa importante. Os Interessante. profissionais da escola precisam se dedicar ao que a escola Eu também tem acho. como cerne Também principal. acho. Nesse aspecto eu concordo. O que eu tô dizendo é que assim, eu acho que enfim, vamos voltar, eu vou voltar, acho que eu tô ficando até chato com isso da Aliás, a festa profissionalização. junina é um evento de fidelização. É. A pergunta que eu quero fazer para a Ana Paula é a seguinte. O Danilo contou essa história, né? Coordenadora lá, né? Cortando EVA, aos auxiliares ali sem fazer nada. O que uma coordenadora que vivencia uma situação dessa, uma coisa, deve fazer? Ela deve organizar essa equipe para delegar as principais funções e ela fazer? Ou ela deve tentar argumentar com o gestor e o dono da escola, porque às vezes é ele que determina isso, assim, você tem que fazer. Ele tem que tentar educar as lideranças acima dela para distribuir as funções de uma maneira adequada, né? Qual o melhor comportamento desse profissional? Baiar, o coordenador que tem a postura de líder, Ele não faz isso. ele não vai fazer isso. E Verdade. nem é o diretor que vai mandar ele fazer isso, porque sabe o quanto custa aquele salário para cortar EVA. Né? A questão é... O gestor tem até medo de falar isso pro Exatamente. coordenador. Exatamente. Mas eu fiquei pensando quando o Danilo contava a história, eu falei assim, nossa, essa tava matando saudade lá do magistério. Sabe quando você vai o curso, né, faz o curso de magistério? Você tá matando saudade do magistério. Por quê? Porque cortar EVA você não pensa, você esquece dos problemas, você fica ali entregue. E a liderança, ele é um cargo que ele exige tomada de decisão o tempo todo. Ele exige você olhar para frente, ele exige solucionar problemas. E esse que é o gostoso do negócio. Para quem sabe fazer. Para quem sabe fazer. Mas você quer resolver muitos problemas ou você quer ficar na solução? Mas, Paula, eu acho que você falou uma coisa muito chave e eu acho que é muito correto isso mesmo. A pessoa se posiciona, A pessoa se posiciona. né? É a pessoa que Ela se só que ela posiciona, precisa ter porque recurso para tal, né? Eu quero chegar aonde? Então, eu tenho pessoas, eu tenho fidelização, eu tenho desempenho, desenha como caixinhas. Qual é a minha meta? O que eu tenho que chegar em cada departamento? É o conceito que a Carla falou dos clusters lá, das gavetinhas. Exatamente. É isso. Gente, de novo, é assim, ó. Eu acho que isso não é culpa. Eu acho que isso não é culpa da escola, do líder. Eu acho que é culpa do setor, do segmento. É conjuntura, né? É uma conjuntura. O que acontece? A gente entendeu que a educação era um ambiente totalmente diferente de todos os outros setores. Que na educação era só a pessoa que estava lá por amor. Que a educação não podia ter venda. Que a educação não é comércio. Que a educação não pode ter a profissionalidade. E aí é a pedagoga, é o licenciado. E a gente começou a fazer as coisas de forma tão caseira. Eu gosto de usar a palavra amadora, daquele que faz o que ama, né? No sentido do que faz o que ama. Que a gente começou a perder para empresas que estão entrando no setor com nível de profissionalização lá em cima e que está engolindo o mercado. Tá engolindo.
E não está engolindo o mercado porque o prédio é mais bonito. Não está engolindo o mercado. Está engolindo o mercado porque tem estratégia. Porque olha com profissionalização, com planejamento, olha com visão de negócio. E hoje, para mim, está claríssimo. Assim, ó, ou você trata a sua escola como negócio, ou você vai perder a sua escola. Antes da gente partir para a lição de casa, eu queria fazer uma pergunta para os três. Muita escola, agora em junho, em maio, ela fez uma pesquisa de satisfação. E eu queria saber assim, ó, e agora em julho, talvez vai analisar e ver o que dá para fazer. Quais dicas vocês poderiam dar para que a escola... Como usar bem essa pesquisa? Porque não dá para você fazer pesquisa e guardar na gaveta, né? Ou fazer pesquisa para achar culpado. Então, o que fazer com isso? Posso começar a falar? Claro. Eu acho que tem algumas escolas que nós atendemos em parceria, que a gente fez a pesquisa, isso já há vários anos, inclusive. Agora a gente reúne os principais pontos e faz uma devolutiva para as famílias de quais foram os pontos fortes, quais são os pontos de atenção e quais são os pontos ali que nós nos comprometemos a melhorar. Óbvio que a escola vai colocar ali alguns pontos que ela sabe que ela realmente vai poder mexer naquilo. Mas a devolutiva para a família é essencial. E o cumprimento daquilo que ela se comprometeu a fazer, obviamente. Tem uma escola que a gente faz isso e que o ano passado a gente teve uma boa adesão, porque nem sempre as escolas também conseguem uma boa adesão de pais. Não estou nem falando de conseguir a amostra, tá? Mas às vezes a escola não consegue mesmo, mas ela tem uma adesão razoável. Essa escola, o ano passado, teve uma adesão X. Com a devolutiva que foi feita este ano, a gente conseguiu uma adesão ao movimento de pesquisa muito maior. Por quê? Porque ela se comprometeu a fazer algumas coisas. Essa questão do empacotamento dos logos e dos projetos e tudo mais era uma das dificuldades das famílias, de saber o que existia na escola. Bom, resumo da ópera. Esse ano a gente teve uma adesão à resposta das famílias, uma adesão muito maior. Que é um indicador de fidelização. É relacionamento. Preencher uma pesquisa é um item de relacionamento. E muito interessante porque assim, não é só mandar a pesquisa. O quanto que os coordenadores e os envolvidos se empenharam também em comunicar, né? E falar, e mandar os avisos e pedir essa participação da família. Mas, Mara, a gente fez uma coisa muito interessante. E aí uma coisa legal para as escolas, que é, você recebeu a pesquisa. Eu tratei as informações. Mas o quanto você está, de fato, mostrando para a escola, né, para a tua comunidade, que você está implantando aquilo que eles falaram. Tem coisas que é possível e tem coisas que não. Mas a maioria do que a gente levantou ali, dá para ser implantado, dá para ser corrigido, dá para ser mostrado que a escola está sendo feita. Tanto na visão dos alunos, na visão dos pais, na visão da equipe que respondeu. Então foi feito um trabalho muito interessante, sim, e as pessoas estão percebendo o que está acontecendo. Eu acho que você tem que colocar os itens lá. Às vezes você tem 10 pontos fracos, nem todos os 10 pontos fracos você vai conseguir se comprometer e é lógico que aí você tem que saber o que você vai comunicar ali. Mas aqueles pontos com os quais você se compromete a fazer, você tem que fazer e tem que dar para as famílias uma cutucadinha. Olha, lembra? Isso Vocês pediram, nós estamos... Essa questão do envelopamento dos pacotes, ela foi para as famílias com o seguinte texto. Na pesquisa de satisfação do ano anterior, vocês nos falaram que assim, precisavam conhecer melhor para acompanhar melhor. Aqui está um raio-x de tudo que nós fazemos. Muito bom. Claro, eu não sou o maior especialista dessa mesa. Acho que tanto você como a Carla são mais técnicos e especialistas do que eu para falar de pesquisa. Mas eu tenho uma coisa que me pega muito lendo pesquisa ou fazendo análise de pesquisa com o mantenedor e com a equipe diretiva. É a questão da inteligência emocional. Muitas vezes eles são reativos. É verdade. Muitas vezes de culpado. Quem falou isso? Exato. Muitas vezes é a leitura da pesquisa como se uma personalização daquilo, sabe? É pra mim, né? Eu acho que esse é um equívoco muito grande que eles cometem. Né? Então, se você me perguntasse o que eles devem... Cara,
tira de lado e entenda que você ganhou um presente. Então, pega a sua inteligência emocional, vai ler a pesquisa e fala assim, cara, eu ganhei um presente dessa família. Essa família está disposta a falar o que ela não está gostando para eu melhorar, para eles continuarem aqui. E para de personalizar aquilo como algo eu contra você, você contra mim. Então, eu acho que essa seria a minha dica aqui, muito mais por ser especialista em comportamento, minha área assim, do que propriamente de pesquisa. Então, eu diria que a leitura ela precisa ser mais qualificada. Você tem toda a razão. Tem um dono de escola, um diretor de escola, muito meu amigo assim, e eu admiro muito o jeito dele lidar, e ele, quando vai dar feedback para os funcionários, né, e ele sempre fala uma coisa que me marcou e é verdade. Porque às vezes ele fala mesmo o que aquele colaborador precisa corrigir. E as pessoas às vezes ficam incomodadas com isso, né, de ouvir aquilo que não está sendo desempenhado. Aí, de novo? Agora foi. Agora é verdade. Então, a próxima fala minha já é a lição de casa. Que é a seguinte. Você não tem que ficar incomodado enquanto eu estou te dando conselhos e apontando o que você precisa corrigir. Você tem que ficar preocupado quando eu parar de falar. Porque é sinal que eu já desisti de você. Eu falo isso. E é isso. Quando a família para de reclamar, é porque ela desistiu da escola. Na minha equipe eu falo assim, toda vez que eu te der um feedback, eu estou te dando um presente. Quando eu parar de te dar feedback, liga o seu sinal de alerta vermelho, porque eu já desisti de você. Exatamente. E eu falo isso sempre, assim, o dia que eu não falar, e eu tenho o hábito e a cultura de dar feedback positivo também, mais até do que negativo. O dia que eu não falar com você, o dia que eu não te der feedback, acredite, eu desisti de você. É isso aí. Eu desisti de você. Bom, lição de casa então sobre fidelização. Gente, aliás, eu já estou fazendo essa lição de casa, vou sugerir para as escolas. Me contrate. Me contrate, é verdade. Se antecipe. Se antecipe. Já monte todo o seu planejamento de rematrícula. Então, eu particularmente já estou montando as cartas de rematrícula, a gente já está trabalhando quais serão as condições. Por quê? Porque nós já fizemos o relacionamento antes. Então, agora a gente está na fase da operacionalização. Então, olhem para a sua rematrícula e, se puder planejar a operacionalização, é uma boa. Eu diria que tem que fazer uma boa reflexão, porque uma organização de rematrícula é parte do plano estratégico da escola. Profissionalize. Tem que ser feito no planejamento estratégico lá no início do ano, junto com o planejamento de marketing, junto com o planejamento de expansão, de obras, tudo. Fidelização tem que ser uma etapa dentro do planejamento estratégico, olhada com a mesma importância que as outras, se não maior. Muito bem. Posso voltar? Gente, não deixa para tudo me contrata, junto. Fala de novo, me contrata. Me contrata. Pessoal, de verdade, eu trabalho muito com o time de matrículas. Organize o time de matrícula para não ficar quem que vai cuidar da rematrícula e quem vai cuidar da matrícula nova, porque senão embola e o seu time não faz nada. O problema é que se a escola precisar fazer isso, é porque o pedagógico não fez o que deveria ser feito. Aí dá ruim nos dois. Só para defender, às vezes o pedagógico não faz o que deveria ter feito. Porque está atolado também de outras coisas. Não, eu de novo, não estou culpando, nem colocando eles no lugar de vilão. A questão é, se o pedagógico não fez o que deveria ter feito por estar fazendo outras coisas, vai perder aluno. Isso. E aí vai ter que correr atrás de novos. Vai perder aluno. E aí esquece que os novos muitas vezes são consequência da rematrícula, porque a indicação... Vamos estourar o tempo, eu sei que tem mais episódio para gravar. Já colocou 2 alarmes. Mas eu vou terminar com uma provocação para você. Meu celular vai explodir. Vai. Quanto custa trazer um aluno novo? Quanto custa manter um aluno? E a gente tem feito diagnóstico para algumas escolas. Um diagnóstico de marketing para algumas escolas, onde eu faço toda a análise das escolas. O CAC, o custo de aquisição de cada aluno, está em torno de 1,7 a 2,3 mensalidades. Então, o custo de trazer um aluno está entre 1,7 e 2,3. São escolas nossas e escolas que não são nossas, tá? Essa base. Então, se a sua mensalidade é R$1.000, está custando entre R$1.700 e R$2.300. Se é 2, 3, você vai fazendo essa conta. A fidelização é muito mais barato que isso. Cada 5% que você não teve de fidelização é 5% a mais de captação. É 5% a mais deste valor que você tem que colocar. Faz a conta. E outra coisa, aí a minha lição de casa, né, é a seguinte.
esse aluno da rematrícula, porque um dos grandes problemas é encontrar o aluno novo, né? Onde Sim. ele está? Você espalha a rede social, Sim, propaganda em rede social, mídia offline, você espalha um monte para tentar chegar nos alunos novos. Onde está seu aluno da rematrícula? Tá aqui em Todo casa. dia na Sim. escola. É. Dentro todo de dia. casa. Ele está no portão, ele está na sala de aula. Então, se você fizer uma boa comunicação estratégica com ele, você chega nele. Você não tem esse desperdício que tem a campanha. Baiara, Então, eu vou mais longe. Se você tiver uma fidelização acima de 90%, eu vou fazer esse levantamento e depois a gente discute num próximo episódio. Se você tiver uma fidelização acima de 90%, o seu custo de aquisição de alunos é baixíssimo. Muito inferior a 1,7. Muito bem. Aguardemos as cenas dos próximos Fechado. episódios. Certo? Pessoal, muito Muito obrigado. obrigada. Deixa o like, se inscreve no canal, indica. Comenta você sobre o gosta. celular do Maiar, que toca 38 vezes durante o episódio. É. Mas isso é sério, gente. Se inscreva no canal para receber muitos conteúdos, porque as próximas edições do podcast têm conteúdo bom. E comprem o livro, gente. Conselhos de Classe. Toda a primeira temporada do Conselhos de Classe virou livro. Vale muito a pena. Não é. Obrigado, gente. Tchau. Não é muito bom quando você tá na aula e toca o sinal e você assim acabou. e Era aí isso que você queria? Era o Era sinal? isso que eu queria. Misericórdia, mas tocou 15 vezes. Não, tocou 2 vezes. E todas elas quando você tava falando. É? Aqui tinha um bom sinal. Tá louco? Mas tem mais ainda? Tem Tem mais um. Mais um. Ai, Sinal não toca rápido, né? O sinal da última aula. Outro A gente tempo, devia Baiara. ter brincado, assim, é o sinal.